Voltando aqui ao nosso curso de conversão otimizada dentro do Google Ads, como que eu registro conversões, você vai aprender passo a passo, tá? Relaxa aí. Na aula anterior a gente viu um pouco da teoria, nós continuamos na teoria agora. Eu vou te dar alguns exemplos do que são métricas primárias para você não se perder na hora de fazer a sua configuração e ter tudo aí prontinho, certinho, para não ter erro, tá bom? Então, convido você novamente para voltar comigo aqui na tela para a gente dar continuidade. Na aula anterior, eu parei exatamente nesse fluxo que você está vendo aqui, ó. Esse aqui. Parei aqui nesse fluxo. Esse fluxo aqui é o que a gente estava vendo. E aí nós vamos explicar agora alguns exemplos de métrica primária para você não errar, para você ter certeza do que você vai colocar a partir de agora. Então aqui na métrica primária, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns exemplos como assim. Vamos supor que você tem um blog, por exemplo. O que é uma métrica primária? O que eu posso considerar como conversão dentro de um blog, né? Lembrando que conversão e métrica primária são as mesmas coisas dentro do que a gente entende como marketing digital. Então, num blog, não tem basicamente um botão que a pessoa clica e gera conversão. Até pode ter, né? Mas se o meu modelo de blog é só para reter a ação das pessoas dentro do meu ambiente, né? Dentro aqui do meu blog, o que eu considero uma conversão? Eu considero o tempo de leitura. Se o mais importante para mim é que a pessoa leia a informação que tem ali naquele blog, eu vou calcular a média de leitura que uma pessoa leva para ler o conteúdo que está ali, e se a pessoa permaneceu X minutos ali dentro do meu site, eu considero aquilo uma conversão. Então, eu tenho ali uma conversão, eu tenho um objetivo que é, toda vez que alguém chegar para dentro do meu blog, a pessoa leia o conteúdo. E como que eu sei que ela leu o conteúdo? Eu vou inferenciar, vamos dizer assim, né? Eu vou dizer, né? Eu vou raciocinar e, de forma subjetiva, vamos dizer, eu vou analisar o tempo em que ela ficou dentro do meu site, e se ela ficou 3 minutos ou mais, eu considero aquilo uma conversão. Mas, Robson, de onde que você tirou esse 3 minutos? 3 minutos é o tempo que a pessoa tem para ler o conteúdo que está aqui, que eu estou falando, por exemplo, sobre como conectar o Google Analytics dentro do Google Search Console. Então, basicamente, eu tenho aqui um blog que eu explico a importância disso daqui, e o tempo de leitura média é de 3 minutos. Dito isso, se eu tenho esse tempo de leitura média de 3 minutos, se a pessoa chegou até esse blog, até essa página minha, e ficou 3 minutos ou mais, eu inferencio, né, eu subentendo que isso é uma conversão. Ela leu todo o meu artigo, beleza? Então, para um blog que precisa que as pessoas fiquem um determinado tempo dentro dele, a conversão ou a métrica primária é o tempo de permanência na página, né? Então, o leitor do blog ficou 3 minutos ou mais e contabilizou uma conversão nesse caso aqui. Isso para um blog, né? Mas existem outros exemplos, Robson? Claro, existem sim. Por exemplo, eu tenho aqui, eu uso muito dentro da jornada digital, que eu trabalho as minhas imersões todo final de mês. Eu tenho aqui um formulário que eu faço campanhas em Google e em Meta e trago as pessoas para minha página, para a pessoa conhecer um pouco mais sobre o professor Robson, saber o que ele faz e tudo mais. E aí eu tenho uma conversão, eu tenho uma métrica primária que eu quero que ele realize dentro do meu site. No caso aqui, a conversão, a ação principal que acontece dentro da minha página é essa pessoa confiar em mim e deixar o nome dela e o e-mail dela para mim poder conversar com ela futuramente. Então ela se inscreve dentro da minha jornada, dentro do meu processo aqui de marketing digital. Ela vai ter todo o acesso às minhas aulas, aos materiais de apoio. Em contrapartida, ela precisa passar o nome dela e ela precisa passar o e-mail dela para mim. Quando ela deixa nome e telefone e clica neste botãozinho aqui, é esse botão que eu garanto que houve uma conversão. Só que, novamente, se eu clicar agora nesse botão aqui e não tiver configurado as conversões corretamente, o Google não vai saber que isso foi uma conversão. Google, Meta, seja lá qual plataforma eu esteja usando, né? Então, no caso aqui, está bem descrito. Para quem trabalha com formulário, já não é blog mais, agora é uma landing page, vamos dizer assim, né? Uma página de captura. A conversão principal é aquela conversão em que a pessoa preenche um formulário e envia esses dados. Ou seja, quando ela clica nesse botão e carrega esses 2 dados e chega para mim aqui. No caso, o nome e o telefone. Quando isso acontece, no modelo de landing page, isso também é uma conversão, tá? Aqui nós chamamos até de conversão em formulários. Beleza? O visitante chega, preenche o formulário e envia os dados de contato. É isso. O que mais que eu posso considerar métricas primárias ou ações de conversão dentro de um site? Temos mais exemplos aqui. Em um e-commerce, eu acredito que esse seja o mais óbvio de todos,
pessoa está procurando, por exemplo, um produto, né, uma bola específica para determinado esporte. No caso aqui, a pessoa estava procurando por uma bola Mikasa, uma bola de vôlei de praia. A pessoa pesquisou, achou aqui o valor da bola, achou todo o produto e tal. Não se assuste, essa bola custa quase R$800, né? Uma bola caríssima e a bola oficial da Federação Internacional de Vôlei de Praia, então por isso que é caro. E aí o que acontece? O cara gostou de tudo aqui, quando ele clica no botão comprar, pronto. Isso aqui é uma conversão de e-commerce. Mas, novamente, se esse botão não estiver configurado corretamente também, não adianta nada. O Google não vai saber o que está acontecendo, né? E, por último, temos outras conversões de eventos também. Por exemplo, aqui nesse outro site, pode ser o clique numa chamada telefônica, clicando num botão, pode ser o clique direcionando para o WhatsApp, pode ser a localização, quando a pessoa clica e busca uma informação no mapa para saber onde é que fica a empresa. Qualquer um desses 3 botõezinhos verdes aqui, eu posso considerar uma conversão. Na verdade, qualquer botão, esse botão aqui, saber mais, eu posso considerar uma conversão. A pessoa, quando rola abaixo a página, até o final da página, se aquilo foi importante para mim, eu posso também considerar uma conversão. Então são as configurações ou são as conversões de eventos, tá? Então, basicamente, eu posso configurar qualquer coisa no meu site que a pessoa clica e eu devolvo essa informação lá para o Google Ads e o Google Ads contabiliza uma conversão. Legal? Bacana? Gostou? Então, na próxima aula eu volto explicando esse fluxo, exatamente como é que funciona e como é que a gente configura ele, tá bom? Na próxima aula, vamos dar continuidade a esse processo aqui. Te vejo lá!